Olá pessoal, vamos continuar os nossos estudos de medição de nível. Na aula passada, conhecemos como se faz a medição de nível por pressão hidrostática em tanques pressurizados. Vimos que a pressão no topo do tanque ela se soma ao peso da coluna líquida e torna a minha medição de nível uma medição falsa, uma medição irreal. E para isso eu preciso conhecer essa pressão no topo do tanque e ser compensada no instrumento. Isso é feito através da ligação da tomada de baixa do transmissor de pressão diferencial lá no topo do tanque. Então simplesmente ele mede essa pressão aqui total e subtrai desta pressão. E o resultado é somente a pressão da coluna líquida. Vimos que esse instrumento ele possui capilares preenchidos com fluido de fábrica e esse fluido não pode vazar, não pode quebrar esse capilar, senão o instrumento vai ficar inutilizado e tem que ter muito cuidado na instalação. E vimos os cálculos, né? Não vamos repetir. E temos no mercado essa, poderíamos dizer, novidade, né? É um transmissor de pressão diferencial eletrônico. Em vez de usar capilares, ele utiliza sensores de pressão. Então, ele não tem influência de temperatura causando expansão nos capilares. Então, ele tem algumas vantagens, como flexibilidade. Nada mais é do que um sensor de pressão, semelhante ao que estudamos lá na matéria de medição de pressão. E eu tenho, por sinal elétrico, enviado a esse transmissor, que nada mais é do que um instrumento que vai fazer o cálculo matemático da pressão no inferior do tanque com a pressão no topo do tanque, tendo como resultado a pressão diferencial. Então as vantagens a ligação é feita por cabo elétrico, não tem aqueles capilares que já vêm com o tamanho de fábrica, não tem como você diminuir ou aumentar, só na fábrica mesmo. E esses cabos são cabos de cobre comum e você consegue ter uma flexibilidade. O instrumento aqui pode ser instalado longe do tanque. Ok? Finalizando então esse tipo de medição. Vamos falar agora sobre o borbulhador. Parece arcaico, mas é bem utilizado, tá? Porque ele é muito simples. Então o borbulhador nada mais é do que um tubo inserido até o fundo do tanque e uma das pontas desse tubo é devidamente preparada e submersa aqui no fundo do tanque. Por que preparada? Ela tem que ser de uma forma que não cause entupimento, aqui no fundo do tubo. Então, que eu tenho aqui? Eu tenho um suprimento de ar comprimido, com um filtro, com regulador de pressão, um regulador de vazão. Então eu tenho um fluxo de ar constante aqui, ó. Fluxo de ar constante. E nesse ponto aqui eu faço a medição da pressão. Então vamos raciocinar. Olha só que legal. Quando o tanque estiver cheio, o meu ar comprimido vai ter que fazer mais força. Aliás, ele vai ter mais dificuldade para poder fazer o borbulhamento até chegar na superfície. Então é como se eu estivesse restringindo essa saída. E, consequentemente, eu vou ter um aumento da pressão nesse ponto aqui, ó. E com o tanque vazio, o ar comprimido vai sair livre. E, consequentemente, eu vou ter uma pressão menor aqui nesse ponto. Vejam que aqui, tanque cheio, pressão maior. Tanque vazio, pressão menor. Ele é bem simples, né? Agora, uma das desvantagens desse tipo de medição é que a densidade do fluido não pode ser alterada. Tem que ser densidade constante. E não pode ser fluidos muito densos, senão vai causar entupimento nessa tomada de pressão. Okay? Outra coisa, o material do tubo tem que resistir ao fluido. Se for um fluido, um exemplo, um fluido ácido, não pode ser tubo de metal, né? Senão não vai suportar. Essa sonda tem que suportar tanto o meio líquido como a temperatura desse meio líquido.
Ok? E o instrumento que é utilizado para medir essa pressão é aquele transmissor de pressão que vocês conhecem de outras aulas. Ok? Vamos falar agora desse cara aqui, ó. Medição de nível capacitivo. Então, capacitor vocês já conhecem, né? Lá das aulas de transmissor de pressão diferencial. Ele consiste em uma sonda vertical inserida no tanque no qual se deseja monitorar o nível. Essa sonda pode ser isolada ou não e serve como uma das placas do capacitor. A outra placa é formada pelas paredes do vaso e o fluido comporta-se como dielétrico. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui uma sonda e eu tenho aqui o meu líquido de processo. O que é um capacitor mesmo, pessoal? Nada mais é do que duas placas metálicas com um dielétrico no meio. Então, no nosso caso aqui, o dielétrico vai ser o nível do tanque. E as placas do capacitor? Nós temos dois modelos de sonda capacitiva. Ele pode ter uma placa central e a outra placa nessa lateral aqui, ou pode ser o próprio parede do tanque e a outra placa do capacitor. Mas nesse caso o tanque tem que ser metálico, né? Então, olha só que interessante. Sabemos que a capacitância de um capacitor ele é determinada por uma constante que é de acordo com o dielétrico utilizado, a área das placas e a distância entre as placas. Correto? Então, no caso da medição de nível por sonda capacitiva, a única coisa que vai se alterar nesse capacitor será o dielétrico. Vai ter momentos que eu vou ter dielétrico quando o tanque está vazio, praticamente eu não tenho dielétricos no capacitor. À medida que o nível do tanque vai se elevando, eu vou tendo aqui um aumento do dielétrico do capacitor e, consequentemente, eu vou ter um aumento da capacitância. Então aqui, ó, à medida que o nível do tanque for aumentado, o valor da capacitância aumenta progressivamente devido ao dielétrico do ar ser substituído pelo dielétrico líquido. Tanque vazio, eu tenho aqui, ó, parte da sonda com dielétrico líquido e parte da sonda com dielétrico ar. À medida que ele vai subindo, o dielétrico vai sendo substituído pelo líquido de processo e, consequentemente, uma alteração na capacitância. E essa capacitância ela é detectada por um circuito eletrônico que vai converter em sinal de 4 a 20 mA proporcional ao nível do tanque. Temos aqui algumas fotos de sonda capacitiva e temos aqui uma instalada fazendo a medição num tanque aberto. O problema desse tipo de instrumento são incrustações no tubo da sonda. Então, para líquidos sujos que deixam incrustações, não serve. Somente para fluidos limpos. Ok? Vamos conhecer, então, mais uma medição de nível para a gente finalizar essa aula. Essa medição aqui, ó, a radioativa, muito utilizada na área de mineração para medição de níveis de sólidos. Então, ele consiste em uma emissão de raios gama montado verticalmente na lateral do tanque. E do outro lado do tanque teremos uma câmara de ionização. Ok? Vamos parar por aqui.